No capítulo desta quarta-feira, 4 de março da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Angélica aconselha Rosana a conversar com Gumersindo e ter paciência, porque não vai ser fácil ele aceitar o Marco Antônio de novo. Rosana fala que vai dizer a verdade para Gumersindo, que ela está realmente apaixonada pelo Marco Antônio. Gumersindo entra no quarto de Rosana e pede para Angélica deixar ele a sós com ela. Rosana fica preocupada por ter que enfrentar o pai, e Angélica diz que irá sim sair de lá. Gumersindo olha sério para Rosana, e Rosana olha preocupada para ele. Angélica procura Maria do Socorro para contar que Gumersindo quase expulsou ela do quarto da Rosana. Maria do Socorro quer mesmo que Gumersindo converse com a Rosana. Angélica pergunta para a mãe se ela contou para Gumersindo o que andou acontecendo lá detalhes por detalhes. Maria do Socorro fala que não deu tempo. Ela falou algumas coisas por alto. Angélica não gostou porque a mãe não conversou com Gumersindo para que ele ficasse calmo com a Rosana. Maria do Socorro repete que Gumersindo não deu tempo suficiente para ela para poder explicar tudo para ele. Gumersindo deixa claro para a Rosana que ele não gostou nem um pouco de saber que o Marco Antônio quer voltar para ela. Rosana pede para o pai escutar ela, por favor. Gumersindo fala que está cansado da viagem. Ele só quer saber o que ela tem para dizer sobre tudo isso. Antes dela começar a falar, Gumersindo deixa claro que ele não quer que ela peça para ele, para ela voltar com aquele doido que arrastou ela até lá e devolveu como se ela fosse uma coisa qualquer. Rosana se aborrece com o que Gumersindo falou, deixando claro que essa coisa qualquer que ele falou não tem mais nada para dizer para ele. Gumersindo também se aborrece com Rosana, pelo tom de voz grosso que ela teve com ele. Rosana deixa claro que ela tem o direito de decidir o que ela quer da vida dela. Gumersindo fala que isso não, senão ela vai cometer mais uma loucura. Rosana conta para Gumersindo que o Marco Antônio irá falar com ele. Gumersindo não crê nisso. Ele não acha que o Marco Antônio tem essa cara de pau. Rosana pergunta para o pai se ele vai escutar o que o Marco Antônio tem para dizer. Só se for para colocar ele para fora de lá a chutes. Rosana fica triste pelo pai dela não querer a felicidade dela. Tizio nota que José Alceu está estranho e pergunta o que ele tem. José Alceu joga na cara de Tizio que ele é somente parente dele, não amigo. Tizio fica curioso para saber por que José Alceu está falando isso. José Alceu confessa para Tizio que ele escutou ele conversando com Damião ontem à noite. Ele estava acordado e escutou quando eles falaram que ele é o filho de Gumersindo. Tizio mente para José Alceu falando que ele estava sonhando, só pode. José Alceu deixa claro que ele estava bem acordado e escutou tudo. Tizio continua mentindo, falando que aquilo ele inventou que nem quando ele falava para o Gumersindo que ele era filho dele. José Alceu fala na cara de Tizio que quem é o filho de Gumersindo é ele. Não adianta mais ele tentar mentir para ele porque ele não é idiota, e manda ele contar essa história direitinho. Tizio na hora só pensa em Naná, falando que ele não pode contar nada para ele. José Alceu pergunta por que ele não pode contar. Tizio fala que Naná irá ficar com raiva dele. José Alceu deixa claro que Naná não precisa ficar sabendo, e pede para ele falar logo o que ele está sabendo dessa história, perguntando se Gumersindo sabe que ele é filho dele. Tizio conta a verdade, que Gumersindo não sabe que ele é o filho dele. Ele aconselha José Alceu a não falar para Gumersindo que ele é filho dele, porque ele não vai acreditar, porque ele não puxou a cor dele. José Alceu pergunta para Tizio se Naná morou naquela senzala da fazenda de Gumersindo, e Tizio conta que sim. José Alceu fica se perguntando por que a mãe dele nunca contou essas coisas para ele. Tizio conta para Alceu que na noite que libertaram os escravos, Naná foi embora da fazenda com ele na barriga. Ela chegou a prometer para Maria do Socorro que se fosse menino, ela mandaria para ela criar. José Alceu pergunta por que Naná não mandou então ele para o Gumersindo. Tizio fala que a tia dele se arrependeu da promessa por amor a ele. José Alceu fica triste ao saber que Gumersindo não tem ideia que ele exista. Tizio conta para Alceu que Gumersindo veio jantar com Francesco e se assustou quando viu ela trabalhando lá. E no outro dia ele esperou Antenor sair de casa para ir trabalhar, para perguntar o que foi que aconteceu com a criança que a Naná levava no bucho quando saiu da fazenda dele. Alceu fica curioso para saber o que Antenor falou para Gumersindo.
Tizil conta que Antenor mentiu para Gumersindo que Naná tinha perdido a criança. José Alceu fica triste com tanta mentira. Tizil chora com pena do primo dele. Marco Antônio vai até a casa dele onde Janete está morando com Josué e pede para a Luísa chamar ela. Luísa conta para Marco Antônio que Janete está no quarto dela e pede para ele se sentar que ela vai chamar a Janete. Marco Antônio pede por favor para ela fazer isso. Janete se aborrece por pensar que Luísa foi chamar ela lá, deixando claro que ela já ia descer. Luísa conta para Janete que Marco Antônio está lá embaixo esperando por ela. Janete fica surpresa ao saber que Marco Antônio está lá esperando por ela. Luísa avisa Marco Antônio que a Janete já vai descer. Marco Antônio agradece a Luísa. Janete fica surpresa ao ver Marco Antônio lá para visitar ela. Marco Antônio pergunta para a mãe dele como ela está. Janete deixa claro que está bem e pergunta para Marco Antônio como ele está. Marco Antônio diz que está vivo ainda. Janete dá graças a Deus por isso. Marco Antônio fala para Janete que ele estava com saudades dela. Janete fica feliz por ele estar lá. Marco Antônio confessa para Janete que ele não queria ir lá, mas Francesco insistiu que ele viesse. Janete fica surpresa ao saber que Francesco ajudou Marco Antônio a visitar ela. Marco Antônio conta para Janete que Francesco acha que eles devem deixar ela viver a vida dela em paz, como ele está vivendo a dele com Paola. Janete gosta muito de saber disso. Marco Antônio fica curioso para saber se a mãe está vivendo bem com o cocheiro dela. Janete conta para Marco Antônio que Josué não é e nunca foi cocheiro na realidade. Marco Antônio pergunta para Janete se Josué é somente gigolô. Janete implora para que o filho não xingue Josué. Marco Antônio dá um sorriso amarelo para Janete, deixando claro que essa foi a escolha dela. Então ele não diz mais nada. Janete pede para Marco Antônio perguntar para Francesco quem era Josué Medeiros. Assim ele vai saber com quem na realidade ela está morando. Marco Antônio pede para Janete se explicar melhor. Mas Janete fala para ele perguntar para Francesco que ele vai contar toda a história para ele, porque ela está amigada com o filho de Josué Medeiros. Marco Antônio fica pensativo. Já na casa bancária, Francesco fica chocado quando Marco Antônio conta para ele que Janete está morando com o filho de Josué Medeiros. E confessa para Marco Antônio que agora ele ficou bem preocupado com essa história. Marco Antônio fica curioso para saber por que o pai ficou tão preocupado. Francesco fala que ele conheceu o pai de Josué. Marco Antônio pede para o pai contar para ele por que ele ficou preocupado. Francesco conta para Marco Antônio que Josué Medeiros era um fazendeiro de café que não era muito rico. Mas o pior de tudo foi que ele perdeu a fortuna dele em mesa de jogo com o maledeto do teu avô. Marco Antônio pede para Francesco contar essa história para ele. E por que ele ficou mais preocupado ainda com essa história? Francesco conta para Marco Antônio que todo mundo ficou sabendo que o avô dele, pai de Janete, havia roubado Josué nas cartas e depois ele se matou, coitado. Marco Antônio fica interessado para saber como foi que o avô dele perdeu tanto dinheiro que chegou a ficar na miséria, porque ele vivia dizendo que comprou a filha dele para se casar com ela. Francesco fala que isso ele só falava quando estava com raiva, mas ele gostou muito de Janete. Ele conta a verdade para Marco Antônio que o avô dele já estava falido quando ele se casou com a Janete e que ele só conseguiu salvar a fazenda que ele tinha vendido para o Altino, porque o resto ele já tinha perdido nas mesas de jogo. Marco Antônio agora entende que era por isso que ele odiava o avô dele. Francesco fala que não. Confessa que ele tinha pena do pai de Janete por ser viciado em jogo. Marco Antônio fica pensando que Josué pode estar querendo se vingar de Janete. Francesco confessa que pensou a mesma coisa, e agora ele está muito preocupado com Janete. Marco Antônio pergunta para o pai o que eles vão fazer agora para ajudar Janete. Francesco fica pensativo se ele se mete ou não nessa história. José Alceu chora na frente da mansão de Gumersindo, lembrando da conversa que ele escutou entre Damião e Tizil. Tizil conta para Damião que José Alceu escutou eles conversando a noite anterior, e ele já sabe que Gumersindo é o pai dele. Damião fica chocado com o que escuta. Tizil conta que o Alceu fingiu que estava dormindo. Damião pergunta como ele está sabendo disso. Tizil fala que o Alceu colocou ele contra a parede e ele não teve como dizer que não. Damião não quer que Naná saiba dessa história. Tizil conta que o Alceu fez uma promessa para ele que ele não iria contar nada para Naná. José Alceu observa Gumersindo entrar na mansão dele depois de ter descido de um coche.
Gumercindo fica com raiva por Rosana não estar sentada à mesa para o jantar. Mariana conta que Rosana falou que não estava com fome para jantar. Gumercindo percebe que Rosana já vai começar com a história de greve de fome novamente, deixando claro que não vai adiantar nada, porque ele não vai mudar de ideia. Angélica toma as dores da irmã, pedindo que Gumercindo pense melhor nessa história. Maria do Socorro sempre defendendo Gumercindo, falando para Angélica que ele não quer passar de novo a vergonha de Rosana ser devolvida. Augusto se mete também pedindo para Gumercindo escutar o que o Marco Antônio tem para dizer para ele. Gumercindo manda eles não voltarem a falar disso novamente, porque ele não quer saber dessa história, porque já basta o que aconteceu na fazenda. Angélica lembra Gumercindo que foi a Rosana quem foi bater na porta do quarto de Marco Antônio. Maria do Socorro aconselha Angélica a não ficar lembrando o que Rosana fez. Se não deu certo uma vez, não irá dar certo nunca mais. Gumercindo pede que eles entendam isso. Angélica fica olhando para o pai chateada porque ele não deixa Rosana ser feliz. José Alceu pergunta para Antenor se é verdade que ele trabalhou muito tempo na fazenda de Gumercindo. Antenor conta que sim, falando que depois ele deu um tempo porque ele cansou da vida de correr atrás de escravos fujões. José Alceu pergunta se foi na senzala da fazenda de Gumercindo que ele conheceu a Naná. Antenor conta, todo contente sem perceber onde José Alceu quer chegar, que foi lá que ele conheceu a Naná sim. José Alceu pergunta para Antenor se Naná serviu na fazenda como mucama. Antenor estranha as perguntas de José Alceu e pergunta por que ele está querendo saber de tudo isso agora. José Alceu disfarça dizendo que não é nada, ele vai jantar. Quando José Alceu sai, Antenor fica se perguntando por que José Alceu está querendo saber essas coisas agora. Paola estranha Marco Antônio não estar jantando com eles na mesa. Francesco conta que Marco Antônio foi visitar a filha dele. Inês acha muito bom Marco Antônio ter ido ver a filha, porque ele chegou já tem um tempo e ainda não havia ido lá. Anacleto, como sempre, se metendo onde não deve. Ele pergunta para Francesco por que ele não toma a neta dele da Juliana de uma vez por todas. Francesco não tem papas na língua, deixando claro para Anacleto que essa pergunta é muito imbecil. Anacleto não acha que seja imbecil, porque ele é um homem rico apesar de tudo, e a Juliana não tem onde cair morta. Francesco fica olhando para a cara de Anacleto com raiva. E Paola lembra ao pai que a Aninha é filha de Juliana. Naná fica olhando para eles conversando, pensando que eles são doidos. Inês chama a atenção de Anacleto para ele não ficar falando bobagens. Anacleto, como sempre, acha que não falou nada demais. Francesco, com raiva, fala para Anacleto que ele só não fala nada demais quando ele fica de boca fechada. Paola implora para que eles não comecem a discutir na mesa. Anacleto diz que não irá discutir com ninguém. Ele apenas falou que não disse nada demais. Francesco pede para Anacleto comer de boca fechada. Anacleto volta à história de ir embora para a Sicília dele. Quando Francesco devolveu o dinheiro dele, Francesco fica alegre com o que o sogro está falando e que ele vai devolver o dinheiro dele amanhã mesmo então. Anacleto olha para Inês perguntando se ela está escutando o que o empiastro do Francesco está falando. Ele olha para Francesco falando que ele está doido para ver ele bem longe, né? Paola pede para Anacleto parar de ficar implicando. Inês pede para Paola deixar Anacleto falar, porque ela sabe que ele não tem coragem de voltar para a Itália. Anacleto é tão burro que não sabe que a terra dele também fica na Itália. Francesco até debocha por Anacleto não saber disso. Inês pede para Francesco devolver o dinheiro de Anacleto logo, porque ela quer ver se ele vai mesmo embora de lá sozinho. Anacleto repete que irá se embora sozinho. Francesco deixa claro para Anacleto que, se for verdade o que ele está falando, ele irá colocar o dinheiro nas mãos dele no dia seguinte. Anacleto gosta de saber disso, afirmando que ele vai arrumar as malas dele hoje mesmo. Inês fala ainda que ela irá ajudar ele agora mesmo a arrumar as malas dele. Naná gosta de Anacleto e acha um absurdo como tratam ele. Anacleto fica surpreso ao ver Inês falando aquelas coisas. Naná fica chateada por eles estarem tratando mal Anacleto, mas ela fica calada na dela. Damião, preocupado com a Naná, ele pede para conversar com José Alceu. José Alceu acha estranho Damião querer conversar com ele. Gizil conta para Alceu que ele contou para o pai dele que ele já sabe que ele é filho de Gumercindo. Damião deixa claro para José Alceu que a Naná não pode saber que ele já sabe toda a verdade. José Alceu promete não contar nada para a Naná. Damião fala a realidade do que acontecerá se ele falar alguma coisa a Naná. Ela vai levar ele embora hoje mesmo.
Ela já queria ir embora de lá no mesmo dia que ela soube que Gumersindo morava do lado. José Alceu não acha certo Naná ter mentido para ele a vida toda. Damião pede para o sobrinho compreender Naná, deixando claro que ela tinha medo de perder ele. José Alceu preferia que a Naná tivesse mandado ele para Gumersindo criar. Tizio chama a atenção de José Alceu falando que é para ele esquecer essa história. Damião levanta a questão de Gumersindo não querer José Alceu como filho, porque ele é negro. José Alceu sabe que ele deve ter alguma coisa de Gumersindo. Naná entra com a janta deles toda contente. Ela conta para eles que Paola mandou ela trazer a janta deles, porque se ela fosse esperar eles pararem de brigar, eles iriam morrer de fome. Amadeu fala para Hortência que ele fica louco para voltar para casa para ver a filha dele. Ele lembra do que Hernandes falava, que Hortência era uma árvore seca, mas ele está vendo uma bela mãe agora. Hortência lembra Amadeu que Dolores não está gostando nada deles ir embora de lá. Desde quando ela contou para Dolores que eles iriam embora, ela está triste demais. Amadeu lembra Hortência que a Dolores vai poder morar com eles. Hortência deixa claro que Dolores não quer ir. Ela está acostumada a morar lá na pensão somente ela. Então ela não vai poder reclamar quando eles forem embora e levarem a neta dela. Hortência confessa que ela morre de pena de Dolores. Amadeu pede para a esposa para eles terem a vida deles em outro canto. Hortência sabe que eles vão ter a vida deles. Ela só está achando difícil para Dolores entender isso. Amadeu lembra Hortência que quando ele foi morar com ela, ele também se esqueceu um pouco da família dele. Hortência deixa claro para Amadeu que ela não tem nada a ver com isso. Amadeu explica que ele não está falando isso. A culpa foi dele mesmo, mas os pais dele ainda não conhecem a neta deles. Juliana percebe que Dolores está muito triste porque Hortência está querendo ir embora de lá com Amadeu. Dolores fala que sim, e dói o coração dela só de pensar nisso. Ela não compreende por que os dois estão querendo ir embora de lá. Juliana muda de assunto falando que o Mateu agora não tem mais tempo para nada, depois que começou a trabalhar para o Matarazzo. Dolores pede para Juliana não se queixar porque o Mateu está trabalhando. Juliana dá graças a Deus por isso. Ela se vira e fica feliz ao dar de cara com Marco Antônio na pensão de Dolores. Dolores pergunta o que ela tem. E Juliana fala de boca cheia que é o marido dela que está lá. Juliana corre para falar com Marco Antônio. Ela chega perto de Marco Antônio com um sorriso enorme. E ele deixa claro que ele só veio ver a filha dele.